Bom dia, Daphne. Bom dia aos internautas, às internautas. Nessa manhã, estava acompanhando, Léo, você aí nesse noticiário muito rico. Os debates são muito interessantes. Então vamos trazer já esse aqui para você, que é o seguinte, quer dizer, essa questão do imperialismo, né, nunca foi tão claro, né, Genuíno, assim, quer dizer, o que está acontecendo, porque os Estados Unidos explicitaram o que eles querem do Brasil, né? Eles estão usando o Bolsonaro como pretexto. Não, tira lá o Bolsonaro da cadeia, democracia, entre aspas, mas não é bem democracia, eles querem as terras raras, os minérios, né? Deram um golpe em 2016 contra a Dilma, e o Lula usou essa expressão que eu achei muito pedagógica, né? Ele falou assim, se abaixar a cabeça, eles colocam uma cangalha e a gente não levanta mais. Eu estava pensando aqui, queria dividir com vocês o seguinte, né? Como é que eles usam uma figura tipo Bolsonaro, né? Então você pega lá, eles se olham como, eles se veem, né? Quer dizer, como os colonizadores, os donos desse grande engenhão Brasil, olham para o Brasil como os escravos, né? E a família Bolsonaro como uma milícia ali, quer dizer, que vai tomar conta da fazenda, né? Os senhores dos escravos, né? Ou os capitães do mato, aquela coisa toda, né? Mas, e aí é o seguinte, quer dizer, essa expressão da cangalha eu achei muito legal, porque o imperialismo não é isso, Janine, não é exatamente botar, vamos dizer assim, os escravos, os colonizados, para puxar carga para os países colonizadores, enfim. Diga lá. Você tem toda a razão, Léo. A minha geração nasceu com a bandeira da luta anti-imperialista e apoio às revoluções populares, como Vietnã, como Cuba, como China. O imperialismo, naquele período da Guerra Fria, ele usava uma máscara. E essa máscara está sendo muito bem mostrada no documentário Uma Trilha Sonora para um Golpe de Estado, em que o imperialismo pousava de liberal, não dizia as coisas claramente. Qual é a diferença de hoje? É que hoje as coisas estão escancaradas. O imperialismo diz que quer terras raras, o imperialismo diz que quer matar, o imperialismo diz que a América Latina é quintal, o imperialismo usa a transparência para causar medo, caos, terror. E eu acho que, nesse sentido, o Lula tem toda a razão. A luta anti-imperialista ela se incorpora na luta popular, na luta democrática. E é impressionante, a gente tem que estar preparado para isso, Léo, que há segmentos da classe dominante, principalmente a mídia corporativa monopolista, que quer que o Lula baixe a cabeça para o império. Ver os editoriais que estão saindo, os últimos editoriais, a maneira como alguns diplomatas aposentados falam que as negociações estão obstruídas, é exatamente a submissão. É o espírito vira-lata, é o espírito da obediência cega, é o espírito do Brasil integrando um subcontinente que é o subcontinente mais rico do mundo em matéria-prima, proteína, minérios, mercado, água doce. Esse continente sul-americano ser colocado como reserva estratégica para o imperialismo. É impressionante como esse segmento da classe dominante são submissos. Isso tem a ver com a história do Brasil durante o golpe de 64, tem a ver com o modelo de transição, tem a ver com as sucessivas crises na primeira fase do século XX, né? Na primeira parte do século XX. Então, acho que nós estamos enfrentando um problema histórico, Léo. Nós estamos enfrentando uma questão estrutural do modelo do capitalismo dependente, submisso, e nós temos que incorporar essa bandeira numa luta que na verdade, não é apenas uma corrida de 100 metros. É uma maratona na luta popular, na luta democrática e na luta por direitos sociais. É a batalha decisiva, né? O Mário Pradal, Daphne, está dizendo assim, soube ontem que o Instituto Brasileiro de Mineração é chefiado pelo Raul Jungmann, foi ministro, né, da Segurança Pública do Temer. Foi ministro do golpe, de Defesa e Segurança Pública. Exatamente. Teria se reunido com o encarregado americano ontem. Terras raras na pauta? Com certeza, né? Quer dizer, então, acho que eles estão explicitando tudo isso. E o Ricardo fala que na minha adolescência, na Baixada, era normal nos arrumarmos um sábado para ir para a rua. Daphne, está com você aí, então a gente está vivendo a batalha decisiva, Lula contra o Império, né? Dizendo que o Trump não é imperador do mundo, e o Trump querendo dizer para o Lula que sim, ele é o imperador do mundo e que não tem mais regra nesse mundo, né? Vamos ver se a gente consegue sobreviver. Diga, Januíno.
É a regra ditada pelo policial do mundo, que tem a OTAN como a grande polícia, ele como portador, protagonista do caos, ele cria o caos para se alimentar do caos. E olha bem, eu estava acompanhando a primeira parte, Léo, da tua entrevista com o Reinaldo e o Leogene. É impressionante como a retaguarda do trumpismo está se desgastando. E olha a semelhança do que acontece na retaguarda dele, com o caso da pedofilia e o julgamento do inelegível Bolsonaro aqui pela Justiça de Brasília. Veja bem, é uma degradação. Essa degradação da política, Léo, nós temos que apresentar uma alternativa, porque isso leva ao desânimo, isso leva à passividade, isso leva à desesperança, porque são fatos gravíssimos. Imaginar um político se vinculando com pedofilia, com sexualidade de crianças, adolescentes, que é o que está sendo denunciado nos Estados Unidos, isso é extremamente grave. Então, nós temos, os progressistas têm uma grande tarefa, que é restabelecer o primado da política no comando dos negócios públicos. E é isso que está em jogo também nessa encruzilhada que o Brasil vive sob a presidência do Lula. É isso aí. Daphne, obrigado, bom dia para vocês, bom dia, Janine, estou na escuta aqui. Valeu, um abração. Nessa corrida que você diz que não é uma corrida de 100 metros, né? Você acha que vale acelerar? O Lula ontem estava afiado, mas muita gente diz que, olha, eu não gostei da fala do Lula, ele não pode falar assim, ele não pode partir para cima. Como é que você vê essa postura, o comportamento que se deve adotar frente a esse ataque imperialista, Genuíno? Olha, Daphne, diante do ataque imperialista, eu acho que o Brasil e o governo Lula têm adotado uma política, vamos dizer assim, com várias nuances. Em primeiro lugar, o vice-presidente corretamente negocia. Em segundo lugar, se relaciona com setores empresariais que estão sendo prejudicados. Em terceiro lugar, não sai da mesa de negociação, bota o ônus da não negociação para o imperialismo. Em quarto lugar, as declarações do Lula. O que está faltando, uma quinta faceta desse processo, é a mobilização popular. Hoje eu vou participar daqui a pouco de um ato no Largo de São Francisco em defesa da soberania nacional. Daqui, depois do nosso diálogo, eu vou para lá. Eu acho que nós temos que promover manifestações públicas, manifestações e atos públicos pelos movimentos sociais, pelos partidos de esquerda, nesse momento, para trazer a bandeira da defesa nacional para a agenda do país. Assim como nós trouxemos a justiça tributária, nós vamos ter que trazer também as denúncias dos golpistas. O que aconteceu ontem, e nós não podemos normalizar isso, é extremamente grave. Um general assume que exerceu o seu direito de pensamento digitalizado. Aliás, essa crise está revelando pensamentos. Olha bem, já teve um celular falante, agora tem o pensamento digitalizado. Não é pensamento, está digitalizado. Quer dizer, é um nível de, vamos dizer assim, de esculhambação, vamos dizer assim, com a política. E esse pessoal não tem limite. O Trump não tem limite, Bolsonaro não tem limite, Eduardo não tem limite, Tarcísio de Freitas não. Eles não têm limite. Eles querem causar, vamos dizer assim, o espetáculo para que as pessoas tenham medo, não acreditem. Eles querem governar com caos. Eles alimentam o caos para governar com caos. É isso que eles fazem nos Estados Unidos. É isso que o Bolsonaro queria quando foi falar. Ele queria provocar o caos. Na verdade, teve analista dizendo que ele queria, inclusive, estava tentando cavar a prisão para criar o caos, né? Como é que você viu, inclusive, a decisão do Moraes de não prender, que a gente estava nessa expectativa essa semana, né, Genuíno? É claro, porque eu acho que o Moraes caminhou no fio da navalha e é necessário a gente ter essa compreensão em relação, primeiro, a garantir o direito dele da entrevista. Ao proibir o uso de redes sociais para coação da justiça, ele faz uma separação e garante o direito à entrevista. Eu assisti, inclusive, a sua entrevista com o Breno Altman, e ele colocou, o primeiro comentarista que colocou esse problema de proibir entrevista. E eu concordo inteiramente com
a colocação que o Breno Altman fez há 2 dias atrás para você, exatamente para você. E eu acho que, nesse caso, era preferível a prisão preventiva, diante do descumprimento do devido processo legal. Neste caso, eu acho que ele está com muita habilidade, mantendo a autoridade do Poder Judiciário, que é fundamental, né? E agora, não dá argumento para que o Bolsonaro se vitimize. E eu acho que eles foram além do limite. Aquela cena da Câmara, aquele negócio da bandeira do Trump, as declarações, essa fuga do Marcos Duval, o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, estão se revelando que esse pessoal não tem pudor, não tem ritual, não tem qualquer amor pela democracia que eles falam tanto. Não tem. Eles apostam no modelo de ditadura, de autoritarismo, do espetáculo, da exacerbação do ódio, do medo, hora se vitimiza, horas são corajosos, horas puxa o carro. É um total descompromisso com a verdade. Então, é uma fase nova que a gente está vivendo. E quando os Estados Unidos, a principal potência do mundo, tem um presidente com as características do Trump, então ele está legitimando isso para toda essa direita mundial, né? Ele está legitimando isso. E eu acho que essa vai ser uma característica desse nosso período histórico. E, nesse ponto, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade histórica. E essa oportunidade histórica é exatamente colar a defesa nacional com um projeto de mudança social, de mudança política. Fazer essa colagem na luta política, nas ruas, no debate político, é muito importante. E eu acho que a gente tem que ter um cuidado para politizar esse enfrentamento, porque eles querem criar certos memes, certas palavras de ordem, que a gente fique girando em torno deles. Eu acho que a gente tem que politizar no sentido de não ficar só falando Bolsonaro, Eduardo, etc. A gente falar do que eles representam, do que eles pretendiam com o país. Entendeu? Então, eu acho que é uma situação nova que a gente já viveu, por exemplo, quem viveu o período da ditadura militar, quem viveu o período da transição, não imaginava que o Brasil fosse ser governado por essa gente que não tem pudor. E eu acho que, nesse sentido, a discussão sobre as Forças Armadas, eu sempre insisto nesse tema. De onde nasceu esse general do tal punhal verde e amarelo que queria matar e assume o pensamento digitalizado? De onde veio? A escola que ele se formou. Isso não nasceu como cogumelo após a chuva. Esse pessoal foi formado com a concepção de que o povo é inimigo, a esquerda é inimiga, a guerra cultural, contra o politicamente correto. Eles produziram esses monstrinhos e esses monstrões que se revelaram no golpe. Por isso que essa atuação do Alexandre de Moraes é uma atuação, no meu modo de entender, importante. E, na medida em que a grande mídia corporativa começa a fazer restrições ao trabalho dele, exatamente porque ele está com firmeza, com uma certa sabedoria jurídica, a não dar armas nem argumento para essa turma que, olha, quem tem um pensamento digitalizado para matar, o que falta, ô Daphne? O que tem para baixo? Tem mais, é tudo, é o vale tudo. Então, esse vale tudo, e me impressiona, Daphne, que as entidades empresariais, Febraban, CNA, Fiesp da vida, CNI, como esse pessoal está calado diante das ameaças do imperialismo com o tarifaço, diante da humilhação que o presidente dos Estados Unidos fala: eu quero terras raras no Brasil. Quer dizer, eles abrem. Quando eles apoiaram o golpe de 64, eles escondiam, né? Aliás, os documentários e os filmes escondiam. Quando eu falei desse filme, documentário, Uma Trilha Sonora para um Golpe de Estado, eles escondiam o assassinato de Patrício Lumumba do Congo. Eles escondiam, matavam, enforcavam, mas escondiam. Agora eles estão escancarando, eles estão dizendo: olha, somos assim. Qual é o objetivo deles? É, com isso, causar medo, dizer: olha, são poderosos demais, o risco é muito grande, e vai criando uma espécie de pasmaceira das pessoas não confiarem na luta, na mobilização política.
E, Genuíno, sobre isso, né, a imprensa golpista, mais uma vez, o Estadão defende que o Lula se rebaixe diante do Trump. Editorial de hoje ignora a soberania nacional e ataca a postura altiva do presidente brasileiro. Então, assim, já está. Se por um lado eles já tiraram a máscara, por outro lado, essa imprensa que nunca teve máscara já está aí, ó, leva tudo, pode levar, porque o Lula não tem que se defender, não, tem que levar. O modelo econômico que se viabilizou no Brasil foi um modelo dependente de uma aliança estratégica com os Estados Unidos de submissão. Teve um embaixador, teve um ministro das Relações Exteriores do Brasil, um diplomata, um chanceler, que disse, quando o golpe de 64, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, essa submissão, essa subserviência está na história da formação do pensamento da classe dominante brasileira. Demorou o Estadão vir com esse editorial. Aí vem depois a Folha, vai vir depois o Globo, depois vai vir esses jornalecos por aí com esse tipo de visão, que é a submissão. E é a submissão que está na raiz, está na história. É o autoritarismo, está na história da formação do pensamento político da classe dominante. O racismo está na história. O machismo está na história. O desprezo à violência contra os povos originários está na história. Portanto, o que essa crise está revelando, é interessante, ela está puxando o purão para fora. O que estava camuflado lá no purão está vindo à tona. O bolsonarismo trouxe o purão para a luz do dia, e esses fatos da crise, como essa atitude dos Estados Unidos, está trazendo esse purão que estava camuflado para a expressão política no editorial do jornal, que tem história. Aliás, a história desse jornal é conhecida pelo seu caráter conservador e autoritário em alguns momentos. Tem essa grande imprensa que apoiou o golpe de 64. Depois, eles, com a AI-5, eles foram para a crítica, mas apoiaram o golpe de 64. Né? Então, é interessante a gente observar como isso se revela. Por isso que eu insisto, o Lula tem que dialogar, o Lula está numa posição correta, é dialogar com firmeza. Agora, se nós não colocarmos nessa agenda a mobilização popular, temos que colocar o povo nas ruas. O Lula está se comunicando bem, nós temos que fazer essa grande frente em torno das posições corretas que ele está adotando. Eu acho que esse caminho que a gente sempre cobrou é o mais adequado para governar e disputar 2026, tá certo? E agora nós temos que colocar um outro elemento no tabuleiro político, que é a mobilização popular. E eu acho que nós temos que trabalhar nesta perspectiva. E sobre isso, sobre a mobilização popular, a UNE chamou um ato aqui, deixa eu ver se eu abro aqui. A UNE convoca protestos contra o Trump e defende soberania nacional com verde e amarelo. Ela se organiza em atos em capitais brasileiras para repudiar medidas comerciais dos Estados Unidos e pede o uso das cores nacionais como símbolo da resistência. Então, está marcado para o dia 1º de agosto, Genuíno. Acho que é importante, né, essa convocação da UNE. A gente sabe que lá na época... É sexta-feira que vem, daqui a 8 dias, Grande União Nacional dos Estudantes. União Nacional dos Estudantes, que me causa muita emoção, que eu vivi como diretor da UNE. Nesse momento, a gente lembra a história de luta da UNE. A luta, o petróleo é nosso, a luta pela democracia, a luta contra as torturas, a luta contra o golpe. Não é por acaso que a UNE foi dirigida por grandes companheiras e companheiros que deram a vida pela causa, como a Helenira, Onestino Guimarães, Mata Machado, né? Companheiros assim de luta nessa trajetória da UNE. E ver a UNE puxando essa mobilização é animador. Eu acho que, assim como a UNE, as centrais sindicais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os partidos de esquerda, eu vou insistir. Está na hora, PT, vocês que ganharam a eleição no PED, vocês que fizeram maioria do Diretório Nacional, vocês que elegeram o presidente contra o candidato que eu defendia, convoquem as ruas, leve bandeiras do PT para as ruas, faça manifestação, seja o braço esquerdo do Lula, PT. É a conclamação que eu faço. Agora, voltando à história do Bolsonaro e criar o caos, né? Você disse que
achou que o Bolsonaro poderia ter sido preso preventivamente. Aí ficou a imprensa, inclusive o Breno, como você disse, também da opinião que não podia proibir ele de dar entrevista. Eu queria saber como é que você viu essa nova decisão do Moraes sobre o Jair Bolsonaro, não proibindo ele de conceder entrevista, e também a questão de divulgar essas possibilidades de entrevista, essa utilização do que vai falar o Bolsonaro. Como é que isso pode, digamos assim, acelerar ou piorar a situação? Porque a gente sabe, né? O governo Trump voltou a acusar o Alexandre de Moraes de perseguir o Bolsonaro e está reafirmando as ameaças para o Brasil. Como é que você vê essa decisão do Moraes nessa linha meio sombra, assim, não dá para determinar exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer? Eu acho que não está claro. Olha, Dava, eu acho que o Alexandre de Moraes tomou uma decisão correta. Diante do fato dele não ter decretado a prisão preventiva, porque entre proibir entrevista e decretar a prisão preventiva, o direito de manifestação é um direito sagrado democrático, é um direito fundamental. Então, agora, diante desse fato, eu acho que a posição dele foi equilibrada. Foi equilibrado no seguinte sentido: ele pode dar entrevista, mas ele não pode usar o seu poder de comunicador nas redes sociais dele, por iniciativa dele, de fazer coação ao processo judicial, à justiça. Eu acho que é esse, vamos dizer assim, esse fio da navalha que está sendo, vamos dizer assim, definido. Agora, há uma situação nova no país. Nós temos que entender que não há certeza jurídica para determinadas situações. Você tem que trabalhar com a elaboração em cima do fato concreto, que eu chamo fio da navalha. Eu acho que ele adotou uma posição correta diante do que estava colocado, e ele vai monitorar, no meu modo de entender isso aí, e o próprio inelegível, que tem medo, ele é medroso. Eu convivi muito com ele na Câmara, e quando se fazia enfrentamento lá, na hora do vamos ver, ele puxava o carro. Então, ele já, ao adotar essas posturas, ele, na verdade, está dando razão para o próprio Alexandre de Moraes. Eu acho que, nesse sentido, o Poder Judiciário, apesar de ser um poder contra-majoritário, é um poder que não faz política, quem faz política é o Legislativo e o Executivo, esse poder também tem a influência política. Vamos deixar claro. Você acha que não é uma influência política um ministro que sai do punitivismo para o garantismo, com personagens antagônicos no intervalo de menos de 10 anos? Isso é político. Então, esse negócio de neutralidade, a gente tem que acabar com essa história de neutralidade na mídia, no judiciário. Tem neutralidade. Você tem que ter parcialidade, você tem que ter noção do poder, mas neutralidade, achar que é cego, não existe esse negócio de justiça cega. Eu acho que, nesse sentido, ele está se equilibrando bem, no meu modo de entender. Ele está se equilibrando bem, porque ele tem que cuidar da retaguarda do próprio Supremo Tribunal Federal. E eu acho que ele agiu corretamente. Ele conhece do assunto, ele trabalha com o assunto, ele teve experiência no Executivo, como secretário de Segurança, como ministro da Justiça. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar. Não dá para cravar sim ou não. É uma situação nova. Primeiro, é uma situação nova abrir um processo para punir golpistas de acordo com os artigos do Código Penal de tentativa de golpe, abolição do Estado de Direito, ameaça com violência. É um fato inédito, é um fato novo. E eu acho que a gente tem que ver isso sem maniqueísmo. O que eu acho que é preciso a gente fazer é um debate politizado sobre por que as Forças Armadas geraram essa monstruosidade. Por que deram o golpe de 2016? Porque, na verdade, há um golpe continuado. O golpe de 2016, quais eram os objetivos estratégicos do golpe de 2016? Eram matérias-primas, fundos sociais, CLT, privatizações, o projeto de parceria do petróleo.
que estava em jogo no golpe de 2016. Deram o golpe. Houve um acaso violento, dramático, e o Bolsonaro é responsável por 700 mil mortes, foi a Covid, e arrebentou com o plano deles. E eu acho que a vitória do Lula criou uma nova situação, mas a ideia do golpe continuado está presente. Eles tentavam isso no 8 de janeiro, tentaram isso agora com a aliança com o Trump, e nós caminhamos para uma eleição em 2026 que, de maneira escancarada, o imperialismo vai jogar suas cartas decisivas nessa eleição. Você sabe que a eleição, o plebiscito de 63 e o governo João Goulart, tinha grandes entidades como o IBAD, Mercosaid, que atuavam abertamente favorável ao golpe, favorável aos conservadores, contra a reforma agrária, contra as reformas. Nós vamos ter algo mais agressivo na eleição de 2026, porque qual é a estratégia do imperialismo para a América Latina? É ter governo servis, capaz, submisso, porque nós integramos o subcontinente, que é estrategicamente o subcontinente mais rico do mundo. Por isso que o Marco Rubio diz que é o quintal dos Estados Unidos. Então, eles querem desestabilizar os governos progressistas, querem eleger a lá Milei, a Neboa, Equador, Noboa, El Salvador, para produzir essa submissão. O que está em jogo é isso. Eles precipitaram esse caminho com a maneira desavergonhada de interferência no judiciário, de punição dos ministros, de... Agora, o Daphne, é muito interessante a gente discutir isso, porque no passado a política era exercida por liberais com mais dignidade. Você sabe que quando caçaram 3 ministros do Supremo com AI-5, Victor Nunes, eram 3 ministros do Supremo. O Aliomar Barreira, que não foi caçado, mas era um liberal consequente, liberalzão, ele, na última sessão do Supremo, ele bota a toga na cadeira e se licencia em solidariedade aos 3 que foram punidos. Está entendendo? Quer dizer, hoje a gente tem uma espécie de degradação dos valores da política, da dignidade política, tá certo? Aliás, tem um artigo muito bom que eu vi no 247, do Roberto Amaral, que ele fala: quando está em jogo a dignidade política, não se negocia a dignidade política. Ele está correto. Porque o que o imperialismo quer é a degradação. Essa degradação eles dominam, porque com as big techs, com o mercado financeiro, com os fundos, com os ativos especulativos, com se apossar das matérias-primas, que são, hoje o nome é terras raras, é isso que eles querem. Está entendendo? Então, nós temos que compreender a importância estratégica, não é só tática, a importância estratégica dessa luta, que eu chamo de uma maratona. E o Lula está correto, e a gente tem que fazer, a esquerda tem que fazer um grande movimento de apoiar o Lula com essas declarações e combater a intromissão americana no Brasil, que não tem limite, eles não têm limite, eles estão escancarando tudo. Cada dia você se surpreende com uma declaração do Trump, né? Cada dia você se surpreende. Então, é necessário que a gente esclareça, porque no passado, Daphne, a gente tentava entender o que era o imperialismo. Hoje, o imperialismo se revela. Nós temos que convencer as pessoas que é possível derrotá-lo. E está no momento certo de convencer as pessoas, eu acho. Existe aí uma grande mudança de opinião pública. Não sei se você enxerga assim também. Esses atos que estão sendo marcados, o ato de hoje, o ato de sexta-feira que vem, acho que vem para ajudar isso também, né? E como você disse, né, Genuíno? Eles deram um golpe por conta da questão do petróleo, das direitos trabalhistas, e essa questão agora das terras raras, eu acho que era o que estava faltando, né? Dessa lista aí que você traz para a gente. Terras raras, Big Techs. Big Techs, falar nisso mercado financeiro. Que mercado financeiro não é só bancos, tá? São os gestores de ativos que eles fazem o gerenciamento das grandes fortunas na especulação da dívida, que é a bolha da economia, a dívida pública. Por isso que eles falam de austeridade fiscal na boca desses comentaristas da mídia corporativa para justificar a segurança econômica, financeira e jurídica
desses ativos que especulam na administração da riqueza. Você vê os jornais da imprensa alternativa, eles levam economista, você vai ver lá, do tal fundo, de tal banco, de tal coisa. É isso, quer dizer. Por isso que eu acho que vai ser interessante essa investigação sobre as especulações dos minutos antes da decretação do tarifaço do Brasil. Sobre as big techs, tem também política sobre as terras raras, mas tem essa notícia aqui, Genuíno, enquanto a Márcia não chega: governo deve taxar publicidade digital nas big techs em resposta a Trump. Proposta de contribuição sobre grandes plataformas será usada como instrumento de negociação para tentar barrar tarifaço 50% imposto pelos Estados Unidos. Eu acho que está uma política assertiva no sentido de que, olha, a gente tem meios também, né, de negociar. Claro, eu concordo inteiramente, Davi. Eu acrescentaria nessa manchete uma outra bandeira: denunciar o acordo sobre a utilização da base de Alcântara, que é a base mais bem localizada do planeta para lançar míssil, satélite e foguete. Denunciar o acordo dos Estados Unidos sobre a base de Alcântara e suspender qualquer tratado de parceria de treinamento com as Forças Armadas Americanas, seja na Amazônia, seja no Cerrado, seja no Pantanal. Bom, tem aqui também uma outra notícia que eu tinha visto, essa daqui, né? Brasil prepara política para... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Márcia já está entrando, só para mostrar a notícia. Brasil prepara política para minerais estratégicos e enfrenta a pressão dos Estados Unidos por acesso às reservas. O governo Lula desenvolve programa para agregar valor a recursos como lítio e grafita, enquanto Washington tenta usá-los como moeda de troca. Muito importante essa demarcação também do Lula, né? Aqui não. E é importante, Davi, eu acrescentaria também nessa matéria a seguinte questão: não fazer concessões à iniciativa privada sobre a exploração das minas de urânio. O Brasil tem urânio nas minas, não está enriquecido. E eu acho que o Brasil deveria evitar a concessão para a iniciativa privada das reservas minerais de urânio. Ninguém tem falado nisso e eu acrescentaria, quer dizer, quando a gente fala em minério, a gente só olha, é ouro, prata. Não, tem problema do urânio. E o programa nuclear, que é o enriquecimento do urânio, tinha que ser incentivado pelo governo brasileiro, que eu acho que é fundamental para desenvolver a indústria nuclear brasileira, ali na região do Rio de Janeiro, em Resende. É muito importante o desenvolvimento dessa área. E por trás desse projeto, vamos lembrar a nossa grande liderança, o almirante Otton, da Marinha, que foi punido, foi sacrificado, porque ele era um dos idealizadores e executores do programa nuclear paralelo. Boa lembrança, Genuíno. Deixa eu trazer aqui só os comentários para a gente agradecer. Reginalíssima, terras raras, Big Tech, Pix, água, Eta Brasilzão. As terras raras na região brasileira, norte e nordeste, são foco de interesses de golpistas e yanquis. Obrigada, Regina. Ela diz: bom dia, Genuíno. Progressistas, vamos adotar cola de práticas, crimes a prejuízos da extrema-direita, a soberania do povo brasileiro, desmascarar fascistas. Fortaleza, Ceará. Eu tenho que fazer um curso aqui para entender que a Regina fala. Minha Fortaleza, minha terra. Ceará, minha terra. Maravilhosa. Rádio Proletário. Ao chegar à sede do PL, o traidor mor do Brasil olha para os repórteres presentes e diz: vocês sabem que eu não posso falar. Disse não dizendo, falando ali da estratégia do Bolsonaro de tumultuar. O Ricardo diz: na minha adolescência, na Baixada Fluminense, era normal nos arrumarmos no sábado para ir para a rua. Só a cabecinha suja do Bolsonaro, o moralista sem moral, né, o hipócrita, que tinha que fazer aquele comentário horroroso sobre as meninas. Genuíno, queria desejar um ótimo ato para você na USP, te agradecer muito mais uma vez por você ter estado aqui
conosco mais uma sexta-feira. Obrigada. Muito obrigado, um abraço para os internautas, as internautas, para você e para a comunidade do 247.